Olá, queridos irmãos, graças a Deus. A paz a todos, Deus abençoe, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando e quero trazer aqui uma mensagem ao seu coração. Você que sempre nos acompanha, que o Espírito Santo possa entrar na tua casa, no teu local de trabalho, na tua vida, e que todos os teus sonhos, desejo, projeto e desígnio do teu coração, que venha se realizá-lo no nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém, queridos? Eu tenho aqui uma palavra da parte de Deus, onde eu quero falar aqui da renovação da mente, porque a mente humana, ela deve constantemente passar por um processo, para que assim a gente não tenha a mente escravizada, para que assim a gente possamos pensar e termos em nós a mente de Cristo. É disso que eu quero falar no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 1, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhes disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Você percebe nesta mensagem que Jesus se revelou aos fariseus, e os fariseus, por sua vez, eles rejeitaram o ensinamento da parte de Cristo. Eles não deram nenhuma credibilidade à palavra de Jesus. Mas entre os fariseus havia esse homem que era um dos principais dos judeus, que vivia entre os fariseus, chamado Nicodemos. E esse homem chamado Nicodemo deixou-se convencer pelo ensinamento de Jesus. O ensinamento de Jesus mexeu com o coração desse homem chamado Nicodemos. O ensinamento ou os feitos da parte de Jesus chamou a atenção desse homem chamado Nicodemos. Então você percebe aqui na palavra de Deus que em meio a tantas coisas ruins, sempre vai ter alguma coisa boa, porque os fariseus nunca prestou. Mas o Nicodemos, que era um dos principais dos judeus entre os fariseus, não era uma pessoa ruim, não era uma pessoa má, era uma pessoa boa, porém estava no meio de pessoas erradas. Então você observa que no meio das coisas ruins vai ter sempre uma coisa boa, e no meio das coisas boas vai ter sempre coisa ruim. Certamente você que vai ver essa mensagem no teu trabalho, por exemplo, aí certamente deve ter pessoas que prestam e deve ter também pessoas que não prestam. Normalmente costuma ter mais os que não prestam do que os que são bons. Mas tem, onde tem o bom tem o ruim, e onde tem o ruim também tem aquilo que é bom. E Nicodemos foi o único que prestava no meio dos fariseus. Então ele levanta à noite e vai ter com Jesus dizendo: Mestre, ó Senhor, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ou seja, os feitos da parte de Jesus chamou tanto a atenção de Nicodemos que ele saiu escondido dos fariseus para ir até Jesus. E quando Nicodemos toma essa atitude, quando Nicodemos se levanta tomando essa atitude, ele está dando uma oportunidade para si mesmo. Ele está dando uma chance para si mesmo, porque o fato de Nicodemos viver entre os fariseus, ele estava sendo escravo dos seus próprios pensamentos. O fato de Nicodemos viver entre os fariseus, ou no meio dos fariseus, Nicodemos ter se tornado escravo dos seus próprios pensamentos. Por quê? Porque com os fariseus ele estava aprendendo. É o velho ditado que uma laranja podre, ela estraga todas as outras que estão boas. E aqui os fariseus estavam estragando Nicodemos mentalmente falando, porque Nicodemos estava se tornando escravo dos seus próprios pensamentos por estar vivendo entre os fariseus. Ou seja, você que vai ver essa mensagem, você deve ser cuidadoso ou vigilante, para que você não se torne escravo dos seus próprios pensamentos, para que você não se torne escravo da sua própria mentalidade. Porque muitas pessoas, mesmo estando da igreja, mas se tornou escravo dos seus próprios pensamentos. Elas agem como o mundo age. E a Bíblia é muito clara, né? Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, 11, o apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, pensava como menino, mas agora como adulto eu devo pensar como adulto. E muitas pessoas, elas estão dentro da igreja, mas elas ainda pensam como escravo. Elas ainda pensam, infelizmente, como as pessoas do mundo pensam. Ela está dentro da igreja, mas ela ainda tem a mente como no passado ela tinha. Ela não conseguiu evoluir, ela não conseguiu mudar, ela
conseguiu passar pelo processo da renovação da mente. Como diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2: não vos conformei com este século, mas devemos ter a mente renovada e transformada em Cristo Jesus. E o que é ter a mente renovada e transformada em Cristo Jesus? É eu pensar diferente do mundo. Porém, muitas pessoas estão na presença de Deus, mas elas ainda têm a mente contaminada. Elas ainda têm a mente carnal. Elas ainda pensam como uma velha criatura. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas elas ainda aceitam. Inclusive na igreja, muitos onde congrega, elas ainda aceitam as coisas erradas, as coisas que estão ligadas ao mundo, que estão em muitas igrejas, elas aceitam com facilidade. Pessoas que são escravas na mente, se tornam escravos dos próprios pensamentos, porque a pessoa que tem a mente liberta, que passou por um processo da renovação da mente, que pensa como Cristo pensa, passou por essa evolução mentalmente falando, passou por esse processo de transformação da mente, deixou de ser escravo, ela não aceita as coisas erradas. E por que Nicodemos estava aceitando? Porque Nicodemos era escravo dos seus próprios pensamentos. Você vai perceber que daqui para frente as coisas vão começar a evoluir na mente de Nicodemos. Daqui para frente as coisas vão começar a mudar. Por quê? Porque Jesus vai instruir a ele, ou ensinar, que ele precisa se libertar da mente. Olha no versículo 3, diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. No versículo 10 abaixo, a Bíblia diz que Nicodemos era mestre da lei. Mas sendo mestre da lei, ele não sabia o que significava o novo nascimento. Todo ser humano tem que nascer duas vezes. O primeiro nascimento se trata do nascimento da inocência. O nascimento da inocência é quando há o nascimento do relacionamento entre um homem e uma mulher. E qual é o segundo nascimento? O segundo nascimento não tem idade. O segundo nascimento é quando você resolve fazer as coisas certas. O segundo nascimento é quando alguém resolve deixar de ser escravo. É quando alguém cresce, porque agora não é mais a inocência. Na proporção que você vai crescendo, mentalmente a mente vai evoluindo, ela vai progredindo. E na proporção que a mente vai evoluindo, progredindo, você vai deixando a inocência de criança e você vai conhecendo as coisas relacionadas ao mundo. Não significa que vai se envolver com as coisas do mundo. Infelizmente a maioria se envolve, ou praticamente todos. Mas na proporção que você vai crescendo, a mente vai desenvolvendo. Por isso que eu vou falar de Romanos 13:11, Coríntios 13:11. Aonde o apóstolo Paulo diz que quando eu era menino, eu pensava como menino, agora adulto, penso como adulto. 1 Coríntios 13:11 está escrito. Então você percebe que quando você cresce, a mente vai se desenvolvendo. E na proporção que a mente vai se desenvolvendo, a gente vai conhecendo as coisas do mundo, a inocência vai ficando de lado. E na proporção que a inocência vai ficando de lado, a gente vai conhecendo coisas as quais a gente não deveria nem conhecer. Agora já não é mais inocente, porque já não pensa mais como criança, a mente evoluiu. E agora que a mente evoluiu, agora que é a hora do perigo. Porque quando a mente evolui, quando a gente conhece as coisas do mundo, corre um sério risco da maioria se contaminarem, como o mundo em si já é uma contaminação. E quando essas pessoas, elas se contaminam, elas deixam de lado a inocência, não são mais inocentes. Agora é o período da consciência. Quando se trata de consciência, alguém passa a saber quem é Jesus e passa a saber que é o mundo. Porém, Nicodemos, até então sendo mestre da lei, ele não sabia quem Jesus era. Por quê? Porque Nicodemos era escravo dos próprios pensamentos. Ou seja, muitas pessoas estão dentro da igreja e não sabem quem é Jesus. Muitas pessoas estão dentro da igreja e não têm consciência de quem é Jesus. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas ela não sabe quem é Jesus ainda. Pessoas que dizem ter descido as águas, pessoas que dizem ser batizado no Espírito Santo, mas não sabem quem é Jesus. Sabe por quê? Porque está sendo escravo dos próprios pensamentos. A pessoa que sabe quem é Jesus, ela não aceita nada de errado. A pessoa que sabe quem é Jesus, ela não aceita ser escravo dos próprios pensamentos. Nicodemos não sabia, por isso que Jesus disse para ele no versículo 3: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno
E nascer a segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus foi muito preciso na colocação dele. Em verdade te digo, quem não nascer da água, não é tomar um banho. Um banho muita gente tem tomado, a maioria. Mas quando a Bíblia fala nascer da água e do Espírito, não é apenas descer as águas. Tem que sepultar a velha criatura para viver em si a vida de Jesus Cristo, ou a pessoa do Espírito Santo. Quando eu resolvo viver em mim a pessoa do Espírito Santo, eu vou estar mortificando os feitos do corpo humano, da minha pessoa física. Eu vou estar saindo da minha pessoa física, vou estar deixando de lado a minha pessoa física, as vontades da pessoa humana, para viver em mim os feitos do Espírito Santo, os feitos da pessoa de Jesus Cristo. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus foi muito claro, ou seja, não é só descer as águas, tem que se batizar nas águas, mas também tem que viver no Espírito. Tem que descer as águas e nascer da água e do Espírito. Se não nascer do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascer do Espírito Santo? Nascer do Espírito Santo é exatamente passar pelo processo da renovação da mente e deixar de pensar como o mundo pensa, não ser escravo. Nascer do Espírito Santo é eu pensar diferente do que o mundo pensa, é eu não pensar com a minha mente carnal, mas pensar com a mente do Espírito, como diz também em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 2,16, a Bíblia diz em 1 Coríntios 2,16 que nós devemos ter a mente de Cristo. Romanos 12,2, passar pelo processo da renovação da mente e não se conformar com este século. As pessoas estão conformadas com balada dentro das igrejas. As pessoas estão conformadas com funk dentro das igrejas. As pessoas estão conformadas com o mundo dentro das igrejas, que é mentira. Ei, a mentira é coisa de escravo, deixa de ser escravo. O engano é coisa de escravo, ei, deixa de ser escravo. A bebida é coisa de escravo, deixa de ser escravo. A bebida está dentro das igrejas. Ei, deixa eu te falar uma coisa, deixa de ser escravo, porque o mundo está dentro de muitas igrejas e muitas pessoas estão ali como se seja normal. Você está sendo escravo. Você que está sendo escravo apenas desceu as águas. O escravo apenas desce as águas. Mas aquele que é livre em Cristo, esse nasceu do Espírito. Eu vou perguntar para você, será que você está sendo livre em Cristo? Ou você ainda está sendo escravo? Muitas pessoas, infelizmente, estão dentro das igrejas, e isso aqui serve para até muitos pregadores, está dentro da igreja, mas sendo escravo dos seus próprios pensamentos. Sabe por quê? Está dentro da igreja, mas somente desceu as águas, não nasceu do Espírito ainda. Mas Jesus deixou claro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Quer ser salvo, tem que passar pelo processo da mente, ter a renovação da mente, não pensar como o mundo pensa, não aceitar o mundo dentro da igreja. Por que a maioria aceita o mundo dentro das igrejas? Porque está pensando como o mundo pensa, para chamar a atenção de pessoas, para trazer pessoas, está aceitando o mundo, escravo. Ei, no céu não é lugar de escravo. O céu é lugar para quem é livre em Cristo Jesus. Capítulo 6, versículo 14 de Gálatas. O apóstolo Paulo, ele diz assim, que nele não há nada do mundo, e que no mundo não há nada dele. É como se um não existisse para outro, é como se ele para o mundo tivesse morto, e é como se o mundo não existisse para ele. É como se um fosse inimigo do outro. Isso é ser liberto da mente. E o céu é para quem é liberto, o céu não é para quem é escravo. E por que as pessoas estão aceitando o mundo dentro das igrejas? Porque são escravos, se aceitam mentira, se aceita o homossexualismo no altar. Eu não sou preconceituoso, deixando isso bem claro, mas deixa eu deixar claro aqui, o evangelho não é para o cachaceiro que está no altar, a não ser que se arrependa. O evangelho não é para o homossexualismo que está no altar, a não ser que se arrependa. O evangelho não é para quem usa droga, a não ser que se arrependa. O evangelho não é para mentiroso, a não ser que se arrependa. O evangelho não é para enganador, a não ser que se arrependa. Eu preciso lhe dizer, o céu não é para escravo, o céu é para quem é livre em Cristo Jesus. E por que muitas igrejas estão aceitando o mundo dentro dela? Porque são escravos, começando pelo pregador daquela igreja.
escravo dos próprios pensamentos. Jesus deixou bem claro nessa palavra. Ele deixou muito preciso. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Quem é nascido do Espírito é livre em Cristo. Mas quem apenas tomou banho nas águas, esse ainda está sendo escravo. Ou seja, a maioria está sendo escravo, que a gente vê o mundo na maioria das igrejas hoje em dia. O que será que você está sendo, escravo ou livre? Boa reflexão. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.